A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você uma porção da rica Palavra de Deus que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 6 ao 13, que diz assim: Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O título da nossa reflexão é O Legado de uma Mulher. Quando nós falamos de legado, nós associamos a contribuição, ou seja, o que é transmitido, o que é passado às gerações que se seguem. À luz da palavra de Deus, nós temos diversos personagens bíblicos que deixaram legados, deixaram contribuições, deixaram exemplos que até hoje exercem influência forte sobre nós, fortalecendo a nossa fé por meio das suas histórias de vida, por meio da caminhada de fé de cada um deles. Eu posso citar alguns, como Abraão, um grande exemplo que deixou um grande legado e é conhecido como um homem de fé, a importância de ouvir a voz de Deus e obedecer. Jacó é um exemplo, deixou um legado para todos nós no seguinte sentido: podemos começar mal, mas temos tudo para terminar bem. Um homem cujo nome é Usurpador teve ao longo da sua história uma transformação. Quando teve um encontro com Deus, passou a se chamar Israel. Lutou, pelejou com Deus e prevaleceu. Exemplo, deixou um legado. Isaac, exemplo de obediência. Quando Deus mandou que ele oferecesse o seu filho, um filho que ele não poderia ter, sua mulher era estéril, e o Senhor mandou oferecer, sacrificar o seu próprio filho, e ele assim o fez. Ele assim procedeu com o intuito de fazer e obedecer, e Deus não permitiu que ele sacrificasse. O Senhor estava testando a sua obediência, a sua fé. Deixou um legado que como é bom, como é importante obedecermos a Deus. Davi, exemplo de um homem que tinha intimidade com Deus, de um homem que louvava a Deus com os seus salmos. Olha o legado, olha o exemplo, olha a contribuição que este homem deixou. Moisés, ele deixou um legado, deixou um exemplo de liderança. Foi um líder que Deus levantou para tirar o povo do cativeiro do Egito. Tem outros mais, poderia aqui citar vários. E nenhum desses estão hoje aqui presentes. E nos deixaram esses exemplos. O que é deixar um legado? Deixar um legado, caro ouvinte, é fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. Seja através de um trabalho, compartilhando ideias, valores bíblicos, ensinamentos bíblicos, iniciando projetos, contribuindo com o seu melhor para impactar as pessoas ao seu redor. A começar em nossa própria casa, a começar em nossa própria família. É aí onde se inicia o legado, o exemplo, a contribuição maior que nós podemos deixar começa na nossa própria casa, na nossa própria família.
No texto que nós lemos, nós vemos o legado de uma mulher, que é o título da nossa reflexão. E a gente observa que o mais importante de tudo não são os nomes, não são as pessoas que deixam o legado, mas sim o que elas fizeram de bom, o que elas deixaram de bom. E aqui fica muito claro, nesse texto você participou comigo da leitura, você em nenhum momento ouviu falar o nome desta mulher. Não aparece no texto. Mas quando nós lemos o versículo 13, que é o último, o Senhor Jesus disse assim: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O mais importante de tudo não é saber o nome desta mulher. O mais importante de tudo é saber o que ela fez. Todos os nomes que eu acabei de citar no início, na ilustração, na introdução feita, Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Moisés e outros mais poderia citar, o mais importante não é o nome desses personagens bíblicos, mas sim o que eles fizeram, o que eles deixaram de legado, o que eles deixaram de exemplo, de contribuição. E essa mulher, que faz parte do texto principal desta reflexão, ela fez algo que marcou. Ela fez algo que marcou o Senhor Jesus Cristo, porque ela ofereceu o que ela tinha de melhor. Ela ofereceu um frasco, um perfume caro dentro de um frasco de alabastro que continha um perfume chamado nardo puro, um perfume caro. Para que você tenha uma noção, custava 300 denários, que significa 300 dias de salário. Naquele momento, simbolicamente, ela estava preparando Jesus Cristo, quando ela estava ungindo a sua cabeça, preparando Jesus Cristo para o que viria depois, que seria a crucificação, a morte de Jesus Cristo. Ela estava preparando aquele momento. E esta mulher, ela se entregou, ela deu o que ela tinha de melhor, que era aquele perfume, para ungir a cabeça do Mestre. Jesus afirmou que o que ela fez seria conhecido como algo relevante e digno para ser imitado. Jesus disse que o espaço geográfico, que esse legado iria fazer a diferença, Jesus disse, do mundo inteiro, onde este evangelho, ou seja, as boas novas de salvação, for anunciado, o que essa mulher fez vai ser contado em sua memória. O legado desta mulher foi tão importante que o Senhor Jesus Cristo a honrou. Jesus Cristo honrou esta mulher sem o nome dela aparecer. Jesus Cristo honrou o que ela fez, para que eu e você pudéssemos ter como exemplo e fazer o mesmo, dar o nosso melhor no reino de Deus, dar o nosso melhor diante de Deus, dar o nosso melhor aonde nós estivermos. Este é o grande legado que esta mulher deixou. E tem uma repercussão muito grande o legado. O legado, ele repercute. E essa repercussão da atitude desta mulher, Jesus Cristo disse que será contado em memória dela. Jesus Cristo honra a memória desta mulher. Jesus não está honrando o nome dela, Jesus está honrando a atitude dela. Jesus está falando da memória a esta mulher que não aparece o nome, mas estava honrando a atitude dela. Nós temos uma base para essa afirmação de Jesus Cristo. A mulher aproveitou a oportunidade e ofereceu o melhor que ela tinha para honrar, para glorificar aquele que merece toda a exaltação. Ela ungiu Jesus Cristo. E eu e você? Nós aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá para honrarmos, glorificarmos aquele que merece toda a exaltação, ou seja, Jesus Cristo. Esse é um grande legado que podemos deixar para as pessoas que nos cercam, a maneira como nós nos dirigimos e a forma como nós nos relacionamos com o Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o nosso Deus.
Esse é um grande legado que podemos deixar, uma grande contribuição, sabendo que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos abençoa, Deus nos transforma, Deus muda a nossa história, Deus nos dá força, fé, ânimo para lutar as pelejas da vida. Esse é um grande legado. Que essa atitude, que esta mulher, não aparece o nome dela, nos sinaliza. Que legado nós temos deixado para aqueles que estão ao nosso redor? Que legado temos deixado para os nossos filhos? Que exemplo temos dado aos nossos filhos? Que legado temos deixado para os nossos amigos, irmãos, no nosso trabalho? Que legado temos deixado para os nossos empregados, subordinados, patrões, superiores, alunos, sociedade, igreja, no reino de Deus, na família, nosso cônjuge? Que legado nós temos deixado, que contribuição nós temos deixado para marcar essas vidas? O legado pode e deve ser aplicado, deixando em vida. Não precisamos morrer para depois as pessoas recorrerem aos legados deixados. Legado é igual contribuição. O que você tem feito para contribuir na sociedade que você vive, na sua família? Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Ouvi certa vez um pregador dizendo assim: no homem existem 3 vazios: vazio de pai, vazio de mãe e vazio de Deus. Vazio de pai pode ser preenchido por um tio, por um pai adotivo, por um avô que cria. O vazio de mãe pode ser também ocupado por uma tia, por uma avó, por uma mãe adotiva. Isso pode ser suprida, essa necessidade. Mas o vazio de Deus não tem como preencher com nada. E esse pregador dizia que muitas pessoas têm esse vazio e tentam preencher com vícios, né, de diversas formas, drogas, bebidas alcoólicas, prostituição, fornicação, aí já parte para o adultério. O pecado, as pessoas colocam e tentam preencher um vazio, que este vazio só será preenchido com a presença de Deus. E nós temos que deixar este maior legado. O maior legado que podemos deixar para aqueles que nos cercam é a importância de termos uma intimidade com Deus, para que Ele, por meio do seu Espírito Santo, por meio da obra que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, possa preencher o vazio que existe, que venha a existir no nosso coração. Esse legado que muitos homens e mulheres de Deus, personagens bíblicos, nos deixaram, que esta mulher, que não tem o seu nome aqui anunciado, ela nos deixou um legado de intimidade com Deus, de intimidade com Jesus. E esse legado serve para mim e para você. E nós temos que aplicar. Não precisamos morrer para que fiquem as pessoas lembrando do nosso nome. O Senhor Jesus Cristo, por meio desta palavra, nos deixa claro que o mais importante não vai ser lembrado o nome desta mulher, mas vai ser lembrado o que ela fez em memória dela, sem saber o nome. Que você realmente, que nós tenhamos esta preocupação e esta vontade no nosso coração de buscarmos cada vez mais a presença do Senhor Jesus Cristo e deixarmos esse grande legado, esta grande contribuição para as pessoas que nos cercam. Mas não se esqueça que você também foi chamado para fazer a diferença nesta terra, deixando legados positivos no seu trabalho, se esforçando, dando o seu melhor, se dedicando aos filhos, à esposa, você sendo uma pessoa leal aos seus patrões, seus superiores, seus subordinados, seus empregados, você sendo aquele que vai se dedicar no reino de Deus para a glória dele, na sua família, seus amigos. São esses legados que nós aprendemos com esta palavra e com esta mulher que não tem o seu nome citado. Que você possa ter um dia abençoado e que possa deixar um grande legado para aqueles
que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.